Amados e amadas desse canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, muito prazer, eu estou a Gabi, mentora e professora de autoconhecimento, e semanalmente trago conteúdo novo para a gente expandir a consciência juntos. Então já se inscreve aqui no canal e aciona o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo. Hoje eu resolvi trazer para vocês um vídeo muito especial que eu nem sei como ele não existe no canal, que é sobre o despertar espiritual. O que ele realmente é, quais são as etapas, as fases, o que a gente sente, os sintomas no geral e como a gente pode passar de forma leve por esse processo. Primeiramente, o despertar significa abrir os olhos, é enxergar uma nova realidade. É como de manhã, quando você está dormindo de um sono profundo, sonhando, e você abre os olhos para a realidade, para a verdade e lembra que aquilo era só um sonho. E o que você realmente está vivendo é outra coisa, que a realidade não era aquilo que você estava vivendo até então. Esse é o momento onde a gente realmente começa a remover o véu da ilusão, o véu da inconsciência, e a gente começa a acessar a nossa verdade. O despertar ele pode acontecer de diversas formas. Ele pode ser um chamado, um questionamento interior que você tem, de sempre sentir um vazio, sempre sentir uma falta e sempre achar que tá faltando alguma coisa mesmo. Você conquista várias coisas, você tem uma vida feliz, você é grato pelo que você tem, mas ainda tá faltando algo. E esse algo é você mesmo. Esse algo é um chamado. Por isso que muitas pessoas falam, Gabi, mas por que o despertar espiritual é tão desafiador? Por que a gente precisa sofrer ou passar por uma crise? Isso acontece porque, naturalmente, conforme a gente vai evoluindo e expandindo, o despertar é a mesma coisa como o desabrochar de uma flor. Ele é natural, ele não é forçado. Então, se você pegar uma flor e começar a forçar ela a desabrochar, você vai matar aquela flor. Com nós é a mesma coisa. A gente precisa entender que esse desabrochar da consciência é algo natural, não é algo programado ou planejado pela mente racional. Então, quando a gente começa a receber sinais sutis do universo que está na hora de acordar, que é como se fosse aquele despertador tocando lá no fundo, sabe? Quando você está dormindo, aí você não sabe se está no sonho, se está acordado, e ele vai apitando, 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 até que chega uma hora que você não dá mais para dormir, você precisa acordar. É a mesma coisa com o despertar espiritual. Então nós somos convidados de formas muito sutis, muito calmas a despertar, só que por a gente não ouvir, por a gente não estar atento aos sinais, o despertador ele tem que ser um pouco mais intenso para a gente realmente acordar e levantar da cama. Então, por isso que muitas pessoas iniciam o processo de despertar espiritual através de crises, perdas, tragédias, movimentações na sua vida inesperadas, como uma demissão ou o fim de um relacionamento de muito tempo. Quando algo muito grandioso acontece, é quando a gente realmente para se questionar. A gente sai do piloto automático que a gente estava vivendo até então de consciência e a gente começa a perguntar, ué, mas será que a vida é realmente isso? Por que eu tô sofrendo tanto? Ou quem realmente sou eu? O que eu realmente quero? E a partir dessa crise, a gente inicia esse lindo processo. Lembrando, gente, que não existe regra. Tem pessoas que despertam de uma forma muito leve, muito sutil, porque elas escutam os sinais. Então, às vezes elas leem um livro e despertam, às vezes elas veem um vídeo no YouTube e algo dentro delas se transforma, uma porta se abre e elas descobrem que a vida é muito mais do que ela sempre pensou. Só que para a grande maioria das pessoas é o que a gente chama, do período sombrio da alma ou da noite escura da alma, que é um processo onde a gente acessa os nossos maiores demônios, a nossa maior sombra interior, a nossa maior crise existencial, para então a gente morrer nessa nossa versão anterior e renascer nessa nova. Então é absolutamente normal você despertar de uma forma caótica. Eu, por exemplo, despertei através da síndrome do pânico. Para quem é novo aqui no canal, tem vídeo meu antigo contando desse processo, dessa cura e de tudo isso que aconteceu na minha vida. Eu vou deixar tagado para vocês, mas é muito importante a gente não se comparar durante esse processo. Porque às vezes você olha um vídeo meu e fala, nossa, Gabi
despertou pela síndrome do pânico, eu preciso ter síndrome do pânico para despertar também. Não, não! Só de você estar aqui nesse canal consumindo o tipo de conteúdo que eu disponibilizo para vocês de autoconhecimento e expansão de consciência, já é um sinal que você já é desperto. Você já não é mais um zumbi de consciência que fica sobrevivendo por aí. Algo dentro de você já busca mais. Então não se compare, olhe para você, sinta esse processo e permita-se vivê-lo. Então depois desse grande chacoalhão e dessa reviravolta que a sua vida dá, você começa a se questionar de muitas coisas. Você começa a olhar para você e sentir um certo estranhamento da sua vida. É como se o tempo todo da sua existência você estivesse numa camada de um personagem, não fosse realmente você. É como se você colocasse tantos rótulos, tantas camadas, tantas expectativas que você nem sabe quem realmente é. Você começa a se questionar quem eu realmente sou. E essa busca por essa resposta, pode ser através da internet, ou através de um mentor, ou através de si mesmo, começa a trazer para você um universo completamente novo, que é o da espiritualidade, que é o do autoconhecimento, fazendo você entrar na segunda fase do despertar, que é justamente você começar até a se questionar se você está ficando louco, porque quando você começa a acessar essa sabedoria, você começa a ver que a vida é muito mais e de que você estava dormindo até então, também é estranho, porque você está saindo da sua zona de conforto. Então, naturalmente, é uma fase que a gente se questiona se está tudo bem, a gente vai atrás de um psiquiatra, a gente vai atrás de um psicólogo, de um terapeuta, de um coach, buscar ajuda, até de familiares, porque a gente acha que a gente está ficando meio maluco, porque as coisas começam a perder o sentido, porque aquele seu eu anterior que dava nomenclatura, que dava sentido a esse mundo, está deixando de existir. Então, as coisas começam a ficar meio neutras, meio sem ressonância com você. E isso pode ser muito assustador, porque isso acontece inclusive com as pessoas que você convive. Então, a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, você começa a olhar para as pessoas que você mais ama e começa a perder o sentido, você começa a se questionar, mas por que a gente convive, né? Qual que é a relação que a gente tem? O que é tóxico? O que é saudável? Então, a gente acaba entrando num outro processo de crise, depois de ter despertado, que é realmente se questionar se a gente está ficando louco ou não. E muitas vezes, as pessoas nessa segunda fase, elas começam a recusar o chamado. Então, elas, como se elas tentassem voltar a dormir. Sabe quando você fecha o olho na cama e você não consegue dormir, mas você quer ficar de olho fechado porque você não quer ver que tá na hora de viver, que tá na hora de acordar? Só que o problema da gente recusar esse processo natural, que é o da expansão, que é o florescer da consciência, a gente sofre. E isso vai continuar voltando para você. Esse chamado não vai deixar de existir. E é nesse momento também que muitas pessoas começam a ver sincronicidades, números iguais, você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Então você começa a ver uma conexão, um alinhamento em tudo na sua vida. Então, naturalmente, se você se perder de novo, se você tentar dormir de novo, a vida vai vir e te acordar. Já a terceira fase do despertar é quando você encontra um mentor. Esse mentor pode ser um amigo, um familiar, um profissional, alguém aqui no YouTube. Muitas pessoas já me falaram que através dos meus vídeos se sentiram acolhidas e viram que não estavam ficando loucas. É quando você encontra alguém que já passou por esse caminho, que já andou nessa jornada e pode te guiar, pode te acender uma luz e te auxiliar nesse processo. E aí as coisas começam a fazer mais sentido. Você vê que você não tá mais tão sozinho, você vê que existe um mundo de pessoas passando pela mesma coisa que você. Você começa a trazer aquela identificação de volta e aquele conforto pro seu ego de que tá tudo bem. Depois dessa fase, a gente tem a quarta, que é a do isolamento. Para algumas pessoas, a terceira e a quarta etapa, elas se trocam. A gente primeiro se isola e depois encontra o mentor, ou a gente encontra o mentor e depois se isola. Mas em algum momento desse processo, vai vir a vontade, a necessidade de estar sozinho. Porque, naturalmente, já que você não se reconhece mais, é muito difícil você interagir com pessoas que
conviviam com o seu antigo eu. Então, naturalmente, você quer ficar mais com a sua energia, você quer ficar mais em silêncio. E a gente precisa tomar cuidado para a gente não passar por esse momento de isolamento e ficar realmente na solidão e não na solitude. A solitude é aquele momento que a gente tira para ficar com a nossa energia, mas a gente aprende com isso, a gente cresce, a gente expande. A solidão é quando a gente começa a entrar naquela carência, naquela depressão, a gente se sente sozinho e separado de tudo e todos. Então, observe, se você tá nesse momento agora, comenta aqui, fala com as pessoas aqui da nossa egrégora, do meu canal. Tem várias pessoas querendo se conhecer, várias pessoas querendo criar uma comunidade. Inclusive, eu tenho uma surpresa para vocês que eu vou lançar no dia 5 de maio. Fiquem atentos tanto aqui quanto no meu Instagram, que vocês vão saber como a gente vai se conectar ainda mais. Já a quinta etapa é quando você começa realmente a entender, a identificar o seu ego, a controlar mais as suas emoções, a compreender o poder da sua mente, o poder de tudo que você faz. Você começa a entender que você não está separado de nada, começa a criar uma sensação de empatia maior pelo próximo e você começa a morrer o seu ego. Só que aí entra uma grande pegadinha, porque a gente começa a morrer o nosso ego anterior, a nossa identificação absoluta com o nosso corpo, com o nosso nome, com o nosso trabalho, e a gente começa a desenvolver um ego espiritual. E esse ego espiritual, ele é super natural. É um ego onde a gente começa a se identificar, às vezes, com uma religião, com, às vezes, rituais que a gente faz de espiritualidade, com um tipo de meditação, com um tipo de yoga. E além da identificação, a gente começa a querer doutrinar os outros. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque desse quinto para o sexto passo é justamente a gente entender que a gente está desenvolvendo um outro tipo de ego. A gente continua sim evoluindo, mas a gente precisa ficar muito atento, porque quando você começa a se transformar, quando você consegue aprender tanta coisa maravilhosa ao mesmo tempo, descobrir tantas formas de cura, de terapia, de alimentação, de cristal, do universo, você quer que todo mundo saiba disso. Só que esse é o seu ego, é a sua expectativa do que você quer que o outro seja. Então você começa a querer doutrinar a sua família, doutrinar as pessoas que moram com você, os seus amigos, as pessoas do seu trabalho. E isso acaba criando uma nova crise existencial, que é a morte novamente de um outro ego, que é o nosso ego espiritual. Finalizando essa sexta fase, é quando a gente realmente começa a ver que tudo está certo do jeito que está. Tudo é perfeito do jeito que é. A gente realmente consegue olhar nos olhos de um outro ser humano e enxergar a nossa essência no outro. A gente consegue não só mudar os nossos hábitos e ser um ser humano melhor a cada dia, mas a gente consegue ter paciência, a gente consegue ter compaixão pelo processo do outro. E não se enganem, porque despertar não é Alice no País das Maravilhas. Quando a gente fala de toda essa conexão com a espiritualidade, com o autoconhecimento e da verdade, soa muito bonito, né? Muito utópico e tudo mais. Só que você vai continuar sofrendo, você vai continuar tendo crises, você vai continuar tendo dias ruins, você vai continuar tendo uma TPM, você vai continuar se irritando com coisas banais, porque você ainda é um ser humano. E esse processo, gente, se não levar anos, ele leva vidas. Então, o processo do despertar é diferente da jornada de ser desperto. Porque quando você desperta, todas essas etapas que eu falei para vocês, é o momento de você abrir os olhos, entender o que é realidade, levantar da cama, só que conforme você vive o seu dia de forma presente, consciente, conectada, que é a verdadeira jornada, que é a prática. Porque naturalmente no processo do despertar vai ter um momento que você vai ficar sobrecarregado mentalmente, energeticamente de tanto conteúdo, porque vão ter tantas coisas maravilhosas que vão aparecer para você, tantas coisas que realmente têm ressonância com a sua verdade, que você nunca acessou na sua vida inteira, que você vai querer devorar e consumir tudo isso. Só que quando a gente excede no consumo de conteúdo, a gente não tem tempo de digerir. A gente não tem tempo de praticar, a gente não tem tempo de absorver os nutrientes daquilo. Então, é muito importante esse processo entre o despertar e o ser desperto, o contínuo aprendizado, a contínua prática. Então, me conta aqui nos comentários
Qual fase, qual desses processos você sente que está vivendo ou já viveu? Como você se sente na sua vida agora? Sem julgamento, porque, gente, isso aqui não é regra. É uma forma da gente querer racionalizar um processo que é 100% natural, 100% intuitivo. Está em toda a natureza, está em todos os seres e é possível para todos nós. E se você gostou desse conteúdo, se ele mudou algo dentro de você, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com alguém que você ama. A gente se vê semana que vem em um próximo vídeo. Namastê!